eu lhe pergunto isso. Como professor, quais foram as suas grandes satisfações? Eu tenho, assim, ex-alunos que viraram grandes empresários, políticos, etc. E como advogado, né? Pessoas causas que o senhor defendeu, sejam filantropicamente, seja como comercialmente, mas que deram resultado para a sociedade. O que o senhor lembra disso? É o seguinte, em primeiro lugar, eu estou convencido que eu fui um cidadão comum. Não fui mais do que professor universitário e advogado. Nunca tive cargo público nenhum, nunca quis cargo público nenhum, mesmo quando convidado. E achei que minha vocação era de ser advogado e professor. E, por outro lado, aquilo que eu sempre disse para os meus alunos, eu vou dar depois para vocês o meu decálogo de advogado, que eu escrevi para os meus alunos no começo da década de 80. O que eu acho importante é o seguinte, eu dizia sempre a eles, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a estudar. Isso é fundamental. Eu aprendi com meu pai, aprendi na faculdade, sempre gostei e estudo até hoje, entende? Para que, enfim, se tenha a possibilidade. Em segundo lugar, é fundamental em qualquer profissão a ética. Mesmo que durante um tempo se perca espaço em relação a outros que são menos éticas na concorrência profissional, com o tempo vai saber que aquela pessoa se pode confiar. E com o tempo a pessoa é lembrada como uma pessoa confiável. Então isso eu considero extremamente importante. A advocacia, como todos sabem, é uma profissão em que se tem vitórias e derrotas. Eu sempre procurei só aceitar questões. Eu fui sócio do tio da Cristina, entende? Durante muito tempo. E o que nós temos que pensar é o seguinte, aceitar questões que nós saibamos que há possibilidade de que está de acordo, de ganhar e ao mesmo tempo com aquilo que nós pensamos. Não é? Porque, por exemplo, uma questão, se me pedissem para defender uma questão de aborto, eu não defenderia, que isso iria contra os meus princípios, entende? Ao contrário, no Supremo, eu estou pelo Jucaspe defendendo a tese de que o aborto é um homicídio uterino. Então, mas independente disso, questões, e, portanto, ética de formação, em que o cliente tem alguma chance. E se não tiver chance, o aconselhamento é o seguinte, procure uma solução, um acordo, algo semelhante, entende? Eu deixei de rigor de advogar em dezembro de 2021. Eu passei meu escritório para o meu filho. O que eu faço hoje é uma consultoria, muitas vezes auxiliando a ele, sustentação oral, um parecer, etc. Mas hoje ele é o dono do escritório. E fiz isso como uma forma de, entende, já ir preparando a sucessão. E minha filha também montou o escritório depois que deixou a Secretaria da Família. E eles, então, os dois estão tocando o escritório. Eu assessoro um e outro. Para o filho, eu concordei nas sustentações orais, continuar fazendo perante tribunais, perante as sustentações para os casos dele. E a minha filha também dá pareceres juntos. E eu estou continuando, mas eu entendo que, primeiro, a advocacia, se tem sucessos e insucessos, nós temos momentos em que, conforme a outra parte, e a nossa parte era sempre o Estado, nós podemos ficar numa situação de infelicidade, daquilo de somas de infelicidades contra nós, que quando o governo tem toda a força, é muito mais difícil lutar, e a minha luta em direito tributário foi sempre contra isto, mas não desistir até o último instante, lutando e fazendo. Eu tenho a impressão que, embora os resultados, entende, na maioria foram bons resultados e não resultados negativos, e numa maioria expressiva, eu entendo que é uma profissão que quem entrar sabe
e vai ter e se entrar contra o poder público, vai ter uma estrutura de poder contra ele e tribunais que, de certa forma, são pagos pelo poder público, o que representa os próprios julgadores sempre veem com melhor olhos o poder público, de quem eles dependem, do que aqueles que contestam o poder público. Eu não considero que os resultados foram ruins no curso dessa vida. E como professor, eu considero que o maior título que eu tenho é de professor. Miguel Reale, que foi um professor para mim, meu modelo de professor, Miguel Reale, quando eu ligava para ele, quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, ele não faltava nenhuma sessão, ia. E às vezes quando eu ligava para ele atendia assim: aqui quem fala é o professor Reale. Ele punha o título de professor e dizia para mim: Ives, é o maior título que eu tenho. Ser professor e você viaja, né? Hoje eu já não viajo mais por causa das minhas dificuldades de locomoção, mas quando eu viajava pelo Brasil inteiro, sempre tinha alunos que estavam nesse ou naquele estado. É uma alegria interna de ver que outros acompanharam, seguiram e tal, e que muitos seguiram a própria teses que foram colocados. Já foram feitos 7 livros ou 8 livros com esse. Em minha homenagem, vou deixar esse que eu ainda tenho exemplares, que foi esse ano que saiu no mês de maio, Direitos, Economia e Filosofia, 54 autores, Nelson Jobim e outros que escreveram, ministros, etc., para mostrar que o título de professor é o que eu mais gosto. E me sinto bem, entende, de ter sido só advogado e professor, porque eu acho que, com todas as limitações que eu tenho, de alguma forma eu cumpri a minha missão na Terra. Fiz a profissão que eu gostava, advocacia, acho que lutei da melhor forma possível, até onde era possível, e como professor, pertencendo hoje a 36 academias no Brasil e no exterior, 45 títulos acadêmicos recebidos no Brasil e no exterior. Entende? Eu me sinto, enfim, que não fui tão inútil na vida.